estudantes internautas, estamos começando agora o terceiro episódio do POG Educar Conexão Escola. O POG Educar, que é um braço do CIETEC, professora Ilza Maria Machado, né, parte integrante. Hoje nós temos entrevistados para lá especiais, além do nosso estudante, nosso secretário de Educação. E eu vou estar falando um pouquinho do currículo do nosso professor, depois ele vai ter o tempo para estar falando. Ele que é paranaense de Curitiba, achou o pôr do sol maravilhoso aqui no Mato Grosso do Sul. O nosso convidado, ele transforma a aprendizagem em experiência. Peguei aqui uma cola, o resumo dele. É palestrante especialista em língua portuguesa, literatura, leitura de múltiplas linguagens e crítico literário. Autor de livros didáticos e livros técnicos sobre letramento. Também é palestrante, músico, poeta, autor de material didático, consultor educacional e assessor pedagógico nas áreas de linguagem e comunicação, ministrando palestras em todo o território nacional. São mais de 18 anos como palestrantes, mais de 1.600 palestras e 50 mil professores treinados. Pais, alunos, escolas, redes de ensino, sistemas de ensino, estados, municípios e alunos surpreendidos em todo o Brasil. Como dito, ele vem percorrendo o Brasil trazendo uma visão inovadora sobre o SAEB, conectando teoria com prática de forma envolvente. O nosso convidado especial é o professor Robson Lima, que pode estar aqui se apresentando, professor. Olá, tudo bem a todos? É uma honra estar aqui no POG Educar. Eu acho que sempre dizem que tem que fazer coisas na educação, fazer coisas, e quando as coisas são feitas, tem que ser divulgadas. Então, gente, esse POG Educar aqui é o máximo, porque ele envolve a comunidade educativa. Tá? Então, tem que se falar de educação o tempo todo, e tem mais do que se falar, fazer educação. E o podcast que faz educação com alunos e professores só pode ser tudo de bom. Né? Parabéns por essa iniciativa, que seja uma inspiração para outros municípios. E nós estamos encantados, né? Que nós acabamos de sair aqui da Rio Sul, tivemos no período da manhã o treinamento do SAEB com os alunos de 5º e 9º ano, e agora acabamos de terminar com os professores, todo mundo encantado. Era uma fila para tirar foto do professor, falei, gente, nós temos que levar ele para o POG Educar. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso estudante, representante do Centro Educacional Municipal Criança Esperança 2, o estudante Guedes, tá? É Arthur com H, Guedes Oliveira, mas ele falou, chama de Guedes, tá? Ele é estudante do 9º ano do Centro Educacional Municipal Criança Esperança 2, está se despedindo do ensino fundamental, ano que vem vai para o ensino médio. Guedes, ele que já participou da segunda fase, ele está na segunda fase da UBMEP, participou da robótica, da Mobfog. Guedes, é com você. E ele entende, tá? Só cortando o Guedes aqui, ó. Ele entende muito de mesa de som. Ele entende tudo. Ele chegou, a primeira coisa que ele olhou foi a mesa de som. Aí tá o Maurício ali mexendo, ele falou, não, mas não tem. Ele falou umas palavras ali, um linguajar da mesa de som que eu não faço ideia. Eu sei que ele foi lá e começou a mexer. Então, parabéns, mais uma habilidade do nosso estudante. Guedes, se apresenta. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Arthur Guedes. Vamos começar aqui. É uma honra estar aqui, né, no POG Educar, com o professor Sérgio aí e o professor Robson. E eu quero falar aqui que a escola em si, ela traz um ensino muito importante para a nossa vida, né? Tem gente que fala, mas o ensino não vai me servir para nada. Por que eu vou usar Bhaskara? Por que eu vou usar tal matéria na vida? Mas só que tudo tem um porquê. E isso aí é muito importante para nós, né? Muito bem, nós estamos aqui também com o menino da Aroeira, que virou secretário, eu sempre friso isso, tá? Pessoal do Distrito Prudêncio Tomás, porque é possível, é tangível, ele que começou lá no Distrito e hoje é nosso secretário de Educação, orgulho, professor José Sérgio Rodrigues de Souza, popular Serginho, novamente para a população, se apresente, Serginho. Paulinho, para nós é uma grande alegria estar falando de novo, como o professor colocou, a gente está debatendo, falando sobre educação. A cada momento a gente parar para refletir e saber o papel de cada um. E como o Paulinho cita o menino da Aroeira, mas realmente é a gente mostrar e entender, e é algo que a gente traz muita alegria, professor Robson, a gente saber que esse é o único caminho. Se a gente quer ir além, se nós queremos mudar algo, a educação é o único caminho. Eu acho que é isso que nos move, é isso que nos motiva a cada dia no nosso trabalho. E dentro dessa ação que nós fizemos aqui, a gente estava conversando com a equipe da Secretaria que a gente estava assim, extasiado, porque aquilo ali vai além de simplesmente a gente falar esse é o nosso trabalho, quando a gente fala o que eu posso fazer para os meus alunos além do que é minha obrigação. Então a gente viu um momento ali de encantamento, a gente falou sobre educação, a gente falou sobre educação de um jeito leve, de um jeito descontraído, e educação é isso. A gente não está falando de algo formal, crítico, complexo, pelo contrário. A gente está falando em formar pessoas, em abrir pensamentos, em abrir ideias. E acredito que a educação de Rio Grande tem feito muito isso mesmo.
Muito bom. É o que nós falamos, né, Sérgio? A educação transforma. Hoje a contextualização será sobre o SAEB. O professor vai estar falando sobre o SAEB. Eu tenho aqui só uma pauta pequena aqui de 2025, que nos informaram aqui, que o SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. É um conjunto de avaliações externas em larga escala que busca diagnosticar a qualidade da educação básica no Brasil. Ele é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, tem como objetivo principal oferecer dados para a formulação de políticas públicas mais eficazes, além de auxiliar no monitoramento e aprimoramento da educação. Durante a semana, foi deixando nas redes sociais do Pode Educar perguntas, a caixinha de perguntas lá, e foram selecionadas algumas aqui para estar conversando com o professor. Na próxima semana teremos um outro entrevistado, nós vamos estar mandando para vocês. Então siga as redes sociais, tanto no TikTok, no Facebook, no Instagram, YouTube, né? Estamos na mídia, né, Serginho? Está na mídia. E depois os secretários que tem uma surpresa vindo aí, vamos deixar para daqui a pouco, vamos deixar o suspense, porque agora, então, professor, aquele bate-papo bem tranquilo, vamos estar fazendo pergunta, depois o Guedes pergunta também, fique à vontade, eu vou mediando essa brincadeira nossa aqui, tá bom? Então vamos lá, professor. A primeira pergunta encaminhada pelos internautas foi: como os resultados são usados pela rede de ensino, pelos gestores e pelos alunos na questão do SAEB? Veja só, eu estava ouvindo aqui o Guedes, o professor Sérgio falando aqui, e queria começar falando que o Guedes colocou, abre que eu vou usar alguma coisa e para um aluno que está saindo do Fundamental 2 ter essa valorização é muito especial, porque o município mostra o valor do que se ensina em sala mesmo. Porque, veja, nós vivemos num mundo em que as pessoas voltaram à condição de caçadores. Caçadores que comem qualquer coisa. Então, as redes sociais, eu consumo muito lixo. Sim. Eu consumo muita coisa ruim. Em sala de aula, não. Em sala de aula, eu tenho um banquete de delícias. Eu tenho um banquete que me serve ciências humanas, o professor é geógrafo, né? Então mostra, me ensina a me localizar pelas estrelas, pelo sol. Eu tenho um banquete de delícia de matemática que me ensina a quantificar, a entender espaço, dimensões. Eu tenho um espaço de delícia de ciências da natureza que me ensina que eu sou só parte desse planeta, eu não sou o todo-poderoso. Se não houver árvores, eu morro. Então quando o Guedes fala, realmente é importante que para que eu vou usar isso? Você usa o tempo todo. E a escola é o recorte desse banquete de delícias que é oferecido aos alunos. É diferente daquele caçador primitivo das redes sociais que consome qualquer lixo que colocam lá. Então a escola seleciona. E quando o professor Serginho disse assim que a escola tem esse compromisso de divulgar, de aproximar as crianças de experiências interessantes, é isso. É transformarmos em alguém que está saboreando coisas boas e não caçadores. E o SAEB, ele tem muita característica de selecionar bons leitores. Né? O grande desafio do SAEB é a leitura. O termo ler, ele vem do latim legere, que significa colher. Então veja, um leitor ruim, ele só colhe frutos podres, daquele caído da árvore. Porque ele não consegue se elevar ao nível da fruta. Então, quanto mais você melhora a sua leitura, você vai subindo degraus, galhos dessa árvore, até poder colher as frutas do topo, que são as mais doces. Então, olha que interessante, né? Então, a ideia é essa. O SAEB, então, é uma prova, antes de tudo, de leitura. Para cada questão do SAEB, vem um texto, porque ele é o filtro desse leitor, que ou bem ele se alimenta do banquete de delícias que é oferecido em sala de aula por grandes mestres com os quais eu tive o prazer de estar essa tarde aqui em Rio Brilhante, ou ele vai fazer essa prova alimentada dos restos que ele pegou de redes sociais. Meu Deus. Estudantes de 5º e 9º ano que vão participar do SAEB, né? São estudantes dos segundos anos, que vai verificar a alfabetização, quintos, como se disse, e nonos. Olha, então a turma do segundo ano também participa. Professor, é a primeira vez no Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante? Não, em Rio Brilhante é a primeira vez. E quero agradecer a Secretaria de Educação, porque sempre para trazer alguém no município é um trabalho de conciliar agenda, conciliar uma série de coisas, e a Secretaria de Educação foi incessante, sabe, nas tratativas, o tempo todo. Eu não vou citar nomes aqui, porque passaram várias pessoas por esse processo, e todas elas estão de parabéns, secretária. Todas, organizadíssimas, sabe? E Rio Brilhante é a primeira vez. E estou encantado, primeiro com a educação das crianças, com o empenho deles, e depois com a entrega dos professores. Sabe, a entrega dessa equipe é uma entrega muito especial. Durante mesmo a aula com os alunos, os professores vieram tirar fotos, fazendo de momento
aquilo único. Porque, reparem, são 2 finais de segmentos. O quinto está deixando o fundamental, os iniciais. São turminhas que vieram foto um dia, Sim. uma moldura, né? E os nonos estão deixando o fundamental anos finais. Cada um vai seguir um caminho e virarão também um retrato um dia. Aquele nono ano que fez história. E a pergunta é, que história vocês vão deixar para as escolas municipais do Rio Brilhante? Olha que coisa Eu acho que é um maravilhosa. pouco disso, professor, quando a gente fala desse encontro que nós tivemos com nossos alunos e falar muito a atenção que eles tiveram. A gente traz o quanto a educação pública, a gente está falando de educação pública do município. A Ruth trouxe água para nós, que viu certo. Obrigado. Obrigado, Ruth Ruth. Maria. Obrigado, Ruth. A gente está falando de uma educação pública, a qualidade da educação que é ofertada a uma rede municipal, se equiparando a qualquer outra rede de ensino. São alunos que eles têm hoje uma oferta na nossa rede de todo o subsídio necessário para gerar o protagonismo, a ciência, a pesquisa, esse anseio do conhecimento, e a gente tem visto isso nos nossos alunos. Isso tem se refletido cada vez mais, que a gente vai despertando a sede, vai despertando o anseio de aprender mais. E isso nós vimos lá. As nossas escolas representaram ali, hoje, naquele momento, as crianças demonstrando um encantamento por aquilo ali, por uma aula. E a gente realmente percebe que a aula ela tem que ser atrativa. É o conhecimento, é a absorção do conhecimento, não é um processo técnico, teórico, formal. Pelo contrário, a absorção do conhecimento ela é leve e isso a gente tem observado, sabe? Esse processo do conhecimento ele tem se tornado cada vez mais leve e isso tem refletido o sucesso que é a nossa rede hoje. Professor, falando, pegando o gancho do Sérgio, daqui a pouquinho, Guedes, já prepara, Guedes, você está vindo aqui com suas perguntas. O secretário Sérgio, que é professor de arte, ele falou sobre como deixar, né, as aulas atrativas. E lá, durante as palestras, né, na verdade, não é a palestra, é um show, né, eu achei maravilhosa. O professor inclui músicas, né? Então, assim, como deixar as aulas mais atrativas? Dá essa dica para nós, né, para prender a atenção dos nossos alunos. Veja só, esse é um tema bem interessante, porque a aula em si é um gênero textual que tem que ser atrativo. Porque, veja, a diferença entre palestra e aula. Uma palestra, o que importa é o assunto. Eu não tenho necessariamente a intenção que as pessoas que me ouvem aprendam. Né? Então, a minha intenção é discorrer sobre um assunto. E quem quiser, anota, quem não quiser, anota. Uma aula, não. O meu foco, eu tenho um assunto, mas o foco é na aprendizagem. Então, tudo que eu faço aqui, eu tenho que repercutir na aprendizagem. Então, se não está mexendo com aquele público que me ouve, porque eu sempre digo às vezes, né, um palestrante dá aula até que é uma coisa boa. Agora, a tragédia é quando o professor dá palestra. Porque o que acontece? Para mim, o que importa é só o assunto, não é se eles estão aprendendo. Aí que tá, o professor, uma aula mesmo, o nosso trabalho, tem que focar nessa aprendizagem. Aí, letras de música, né? Eu trabalho com artes cênicas, você fazer performances, atrai a atenção das crianças. Então, e é uma coisa de humano para humano. Nós estamos fazendo um processo aí em que o TikTok está substituindo aulas por vídeos. Só que o vídeo, realmente, ele não tem a intenção que você aprenda. Ele é especialmente positivo. Então, interessa o vídeo pelo vídeo, não é o que vai deixar para você. Então, numa aula, o tempo todo o processo tem que estar preocupado com como aquela criança está aprendendo. Hoje, secretário, eu vi lá, porque nós tínhamos quintos e nonos reunidos, né? E eu preparei atividades para os quintos e nonos. Quando era para os quintos, dá para ver que eles gritavam as respostas, corriam para o palco para responder. E quando é para os nonos, eles se tocavam, porque já é um assunto mais para médio. Professor, o que surpreendeu a gente, até a gente candidatou lá, alunos do quinto correram para responder algumas partes de interpretação que era do nono. Do nono. Eu falei, gente, quando a gente viu aquilo lá, que era uma questão de texto, uma parte de uma música, interpretação, um pequenininho do quinto foi... A gente falou, gente, que é isso? Que transformação que é essa que isso proporciona? Como que você busca através dessa... eu falo, o Paulo falou, sou da arte, então essa questão da essência humana que a gente busca, fala... Não só de exatas, a gente vive o homem. Então a arte, essa essência humana, ela toca, essa questão de você trabalhar com a arte, com a música, ela toca na essência humana. E isso trouxe uma criança de quinto ano a interpretar uma música que os do nono às vezes não achou que era pro nono. E foi sensacional. Não, e isso, secretário, já é um bom sinal pro Saeb.
aqui no segundo Rio Brilhante. Porque os crianças do 9º ano estão voando. E todos participaram, sabe? Então, essa questão de envolver a arte em qualquer ensino, porque o lecionário é uma arte. Sim. Não é só técnica. Com certeza. É o lecionário. Uhum. E a gente vê que isso não pode se perder nunca. Porque senão, veja, aí fala assim, não, porque o Google sabe mais que o professor. Não, porque o Google senta no quê? No assunto. Não, agora o professor não, ele senta na aprendizagem. Então por isso que uma aula é complexa. Porque eu tenho um assunto, mas o meu foco é a aprendizagem. Sim. Então eu não posso discorrer sobre um assunto e viajar sem ter certeza que a minha criança está aprendendo. E se não tiver, eu tenho que voltar e refazer essa aula. Eu sempre digo aos professores, como eu disse aos professores aqui, aliás, parabéns, secretário, você tem uma equipe maravilhosa. Eu não sabia se no final do nosso encontro eles eram professores ou alunos do terceirão. Tamanha jovialidade deles, tamanha participação, participaram igual os alunos da manhã. Sim. Empolgados, foi aquele coral também, sim. parabéns. Aí até o Roberto Carlos rolou aí com os professores, né? Foi super legal. Então, a questão aula boa não se refaz, aula boa se repete. E o nosso desafio como professores é fazer boas aulas. Aí o que eu faço? Eu guardo essas aulas e sempre que eu chegar outro ano eu repito. Porque eu cheguei a uma perfeição em que eu falo de um assunto e eu garanto a aprendizagem. Então a aula boa não se refaz, se repete. Que coisa maravilhosa. E professor, aproveitando o gancho, porque hoje, no período da manhã, teve a parte de uma canção, né? Que era para interpretação, não era só leitura, era interpretação. E daí eu comecei a prestar atenção, assim, e daí teve alunas do 9º ano que falaram assim, porque tá pra. Isso! Daí eles falaram, mas o pra é coloquial, né? Coloquial na música, vai falar, não vai falar o para. Mas não focou que o erro, a divergência, ele tava na estação do ano. Aí veio o menininho lá e tal, e ele chegou imponente lá, né? Não, porque em novembro nós não estamos no verão. Aí deu aquele, de repente começaram a aplaudir o menino. Eu falei, gente, interpretação é tudo, né, professor? É que tudo. coisa maravilhosa. E olha, essa imponência que a gente fala aqui, a banca que eu falei aqui, né? É simplesmente o fato dele saber. Ele tá seguro do que ele sabe. Exatamente. E eu imagino o que ele sentiu quando ele viu aquele êxtase da descoberta. Aí ele falou, gente, ninguém notou, sou eu. Levantou a mão, é a minha vez. E ele chegou no palco, na frente de 600 alunos, e deu a resposta que todos estavam procurando. Gente, que satisfação dessa criança. Ela vai pra casa. Nossa, não vai esquecer nunca isso, né? Vai pegar foto com o professor, vai postar depois nas redes dos pais lá. Gags, meu amigo Gags, seu momento de brilhar, Gags, ó. E o Gags fala bem, Sérgio. Você percebeu isso? Que coisa maravilhosa. Gags que tá indo pro ensino médio. Gags, fala um pouquinho sobre sua caminhada na educação, né? Os programas que você já participou, os projetos, em quais agora você está na segunda fase da UBMEP. Fala um pouquinho, você tem espaço e vez e voz para perguntar, tanto para o secretário quanto para o professor convidado. Então, começando aqui, desde pequenininho eu sempre tive muita facilidade com o aprendizado, né? Todas as vezes que os professores faziam alguma atividade, eu sempre estava participando e geralmente, muitas vezes eu já sofri bullying por causa disso. Porque tem crianças que não gostam, falam, aquele lá você quer se mostrar, mas eu só estou interessado no meu aprendizado. E eu não me envergonho de falar disso, eu realmente gosto de aprender. E você falou ali sobre atividades lúdicas, né, que você faz. Inclusive, que a minha professora Ivana, um abraço aí para ela, ela fez... sempre tem uma professora. Queremos você aqui, professora Ivana. A gente tá aqui, professora Ivana, queremos você aqui. Marca a vida, não adianta. Minha professora Ivana, ela está dando aula ainda para mim, no 9º ano. Esses dias a gente fez uma atividade bem lúdica, que era sobre fazer um jornal. Ela deu uma atividade para nós, que a gente pegava certos assuntos e debatia eles num jornal. E foi muito legal isso, e teve muita gente que aprendeu muito com isso, né? E o diretor amou, a Cidinha amou também. Abraço pra Cidinha também, pro meu diretor Vanderlei. Maravilhoso, essa passagem. E essas atividades aí eu incentivo aí a fazer mais, né? Porque muitas vezes os professores só ficam lendo, e tem que ter essas atividades lúdicas aí pra gente aprender mais, né? Em questão de leitura também. Tem os livros que vocês forneceram para nós, né? Muito bons, inclusive. Tem alguns aí que eu, particularmente, achei o assunto não muito atraente para crianças. Daí, eu recomendo a vocês
vocês procurarem assuntos literários que atraem mais os jovens, né? Muitas vezes vocês procuraram uns assuntos ali mais grandes, tipo assim, pessoas têm que ter muito bem específicas para entender isso aí. E vocês procurar algo mais jovial para as crianças, que elas gostem de ler. Inclusive, você pode fazer até umas pesquisas nas escolas aí. Muitas crianças aí gostaram e não gostaram do livro. Tem cada um com seus interesses. Mas é isso. É sensacional isso. O momento que a gente tem, nós temos hoje na rede um material adotado, nós temos um sistema postilado, a nossa rede ela é padronizada, então em diversos pontos, qualquer lugar do nosso município, todas as nossas escolas trabalham o mesmo contexto, o mesmo sequencial, as formações é muito intensa. E olha a grandiosidade disso quando um aluno traz um olhar crítico. Então, é isso que a gente espera dos alunos. A gente não espera mais alunos, professor, que você coloque e ele aceite que tá bom. Nós falamos até na nossa última conversa aqui, que acho que esse é o nosso papel quando a gente trabalha com educação. Quando a gente acha que tá bom, é porque tá errado. A educação nunca tá bom, nunca. A gente nunca vai estar satisfeito com o que tá. Eu quero mais, a gente quer mais. Acho que todo o processo é isso. Então, nós, enquanto gestão, secretaria, a gente, às vezes, a nossa equipe começa, assim, nas ideias, e vamos fazer isso, e a gente, tem hora que fala, vamos frear um pouco, vamos desacelerar, porque às vezes não dá, a Ruth que entra na pilha também, né, Ruth? E a gente quer, então, eu acho que um pouco da educação é isso, o não se conformar. O conformismo, ele não é similar ao crescimento. E quando a gente vê um aluno questionando o material, colocando para o secretário de Educação diretamente. Ao invés de eu ter um olhar e falar, não, mas o material é esse. Pelo contrário, cara, isso é sensacional. Fantástico. Isso é bom porque é isso que a gente quer. É isso que a gente espera da nossa rede mesmo. Que os alunos questionem o que está sendo feito. Porque o nosso papel é isso, é questionamento. Nós não queremos reprodução do processo. Nós não queremos porque a nossa equipe fala muito, o igual todo mundo já faz. Todo mundo é capaz de fazer igual. Você fazer um processo de execução, a gente volta lá nos tempos modernos do Chaplin, a linha de execução repetitiva, isso aí é processo. A produção ali repetitiva, todo mundo aprende. Agora, você querer fazer uma chave de um jeito diferente, esse é o processo. Então, um aluno questionar é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Só deixando bem claro aí, galera, eu não fiz um hate, né, pro professor. Uma ideia pra ele. Não, é isso, mas é isso mesmo. Isso que é importante. Essa partilha... que às vezes pode... Não é crítica, pelo contrário. Não, e acho que o papel é construtiva. Eu acho que o papel é isso. O papel a gente realmente é troca de ideia. Eu acho que tudo que é grande no mundo hoje nasceu porque alguém pensou. Alguém pensou em alguma coisa. Então, se a gente hoje está subindo num foguete é porque alguém pensou naquilo. Então, não é crítica, pelo contrário, e é isso que a gente quer. Nós queremos ouvir os nossos alunos e falar, e se a gente pensar para cá? Pensar um pouquinho diferente, acho que aí a gente vai ter educação que a gente quer em brilhante e a gente está no caminho certo. Essa é a prova que a gente está no caminho certo. Gente, eu que viajo muitas cidades, o tempo todo, o Brasil inteiro, todas as regiões, isso aqui é algo muito inédito. Eu vou falar a minha verdade para vocês. Nossa, que legal. E que o aluno pode chegar para o secretário de Educação, gravado aqui, falando que você não está o livro. O prefeito, nós temos alunos questionando o prefeito. Olha que maravilha, é inédito, é uma coisa assim muito, pelo menos assim, um podcast que fica para o município, é algo que mostra, porque a democracia, ela justamente se constrói na divergência, porque você agregar convergentes é fácil. Exatamente. O desafio da democracia é convivendo com as divergências. Com certeza. Né? E com certeza essa dica do Guedes vai fazer pensar na escolha dos próximos livros. Porque nada tem que ser uma coisa muito fixa, muito rígida. E realmente, se ele sentiu essa necessidade, com certeza não é só ele. Ele deve ter... Está representando uma galera aí. Uma voz que Sim. está vindo da sala de aula e falou do livro. Ele citou o professor Ivana. A gente sempre tem uma professora, ou um professor que marca, que conduz. Né? E ele falou da ludicidade. Veja que interessante, antigamente, né, os grandes mestres levavam as crianças para o jardim. Então, quando a gente fala jardim da infância, surge aí. Né? Porque no jardim que as crianças brincavam, experimentavam cheiros, gostos, toques. Aí vem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, tira o termo jardim e coloca educação infantil.
na educação infantil. Fica muito formal. Só que a ideia é sempre o jardim. Nós vivemos no jardim. Quem é aqui de matriz judaico-cristã, de onde surge a humanidade? No jardim do Éden. Então o jardim está sempre na nossa vida. É a gente que foge do jardim, mas o jardim nunca sai da gente. Olha que coisa maravilhosa, hein? Que conversa boa, viu? Guedes, vai ter espaço ainda, viu, Guedes? E, cara, é exatamente isso que o secretário falou. Queremos cabeças pensantes, né? Exatamente. É isso que a gente quer na nossa educação. E eles vão estar no a nosso gente não lugar, quer né? alunos, nós não queremos mais alunos numa rede que vão simplesmente para a escola, cumprir um cronograma curricular e vão para casa. A gente quer aluno que fala, vamos baixar o Pink Floyd, não é quebrar a escola. Não é quebrar a escola, o processo não é quebrar a escola, mas essa desconstrução é sair da caixa. O nosso processo é sair da caixa. Esse processo de mudança, as grandes transformações que vêm, a gente vai entrar no embargo digital do nosso escolha, é isso, é pensar um pouquinho fora da caixa, lembrando, é igual todo mundo faz. Exatamente. A gente está para fazer diferente. E aproveitando, usando o Guedes agora como exemplo, né, os estudantes que estão acompanhando também o Pode Educar, assim, as ideias, pesquisem, nós queremos alunos pesquisadores, ideias que vocês observem em outros municípios que estão dando certo, tragam, que o secretário é muito aqui, ele é muito tangível, vocês podem chegar a conversar com ele, tanto o prefeito, tem a Ruth Pupilli também, né, porque a Ruth Maria é novidade, né, eu sei que no último foi a Corporation, né, que é ela que, né, mas a Ruth, nós temos que trazer a Ruth também, né? Teremos que trazer, ela é professora de música também, é maravilhosa, você não tem noção. As habilidades dela. Eu sou agenciador do ela é clássica e eu sou o agente. Mas ó, se eu soubesse, nem teria tocado violão hoje à tarde, porque uma musicista dessa me ouvindo, corri risco. O senhor tocou bem, parabéns. Muito obrigado. Show com a Ruth Maria, nos contatos da secretaria. Estamos aí fazendo agenciamentos para... Inclusive a Ruth vai estar representando o município em Cuiabá, Mato Grosso. Olha só, nós estaremos fazendo uma apresentação da nossa educação. O Rio Brilhante vai fazer uma mesa de debates em Mato Grosso, com a apresentação clássica do piano da nossa amiga Ruth. Queremos imagens, como dizem. Teremos imagens e a prova que a nossa educação não fica mais aqui. Com toda certeza. Não fica mais aqui. Professor, voltando pro SAEB, tá? Mas a gente vai fazer isso mesmo. Vai lá, bate o escanteio, daqui a pouco já tá do outro lado, contra-ataque e a gente volta, tá? Então, professor, pergunta do internauta, tá? Chegando aqui. Referente ao SAEB. No SAEB, quais as habilidades e áreas são avaliadas? Leitura, matemática, ciência, etc. Deixou bem aberto. Esse foi o tema que discutimos hoje à tarde, inclusive com os professores, né? Que é decifra-me ou devoro-te. O desafio do texto em todas as áreas do conhecimento. Mitologia grega, né? Vamos falar bastante, a gente falou bastante hoje à tarde. Vamos falar sempre sobre isso. A mitologia grega é uma coisa fantástica. Mas veja, o SAEB ele tem o desafio de cobrar leitura em todas as áreas. Porque veja, educação básica. Todo professor primeiro tem que ser professor de leitura, depois de história. De leitura, depois de biologia. De leitura, depois de matemática. Por quê? Porque esse professor ele passou por universidade lendo muito matemática, lendo muito biologia, lendo muito geografia, lendo muito arte. Então ele é o melhor leitor da sua área. Então quem que ensina melhor a ler um texto de biologia? Eu que estudei da área de língua? Ou um biólogo? Claro que é o biólogo, porque o biólogo tem todo o conhecimento técnico dos termos para conduzir os alunos à aprendizagem. Quem ensina melhor um texto de história? Eu que estudei língua ou o historiador? Claro que é o historiador, porque ele tem todos os termos técnicos que ele leu a universidade inteira. E outra, um professor para cursar só história, só língua, só geografia, só arte, ele primeiro de tudo é um apaixonado pelo que ele faz. Isso, ia falar isso, professor. E quando essa paixão invade a sala de aula, tá tudo certo. Então é aí que tá. Professor que você deixa apaixonar. E eu encontrei hoje à tarde professores apaixonados. Eu encontrei alunos hoje de manhã apaixonados. E eu acho que essa paixão tem que começar a extravasar. A gente vê, hoje estamos com uma onda enorme de racionalizar tudo. Tudo tem que ser entendido, picado, cortado. Não, às vezes só sentir é muito. Né? Até o termo sinto muito tem vários sentidos. Eu sinto muito de sorry e eu sinto muito I feel so much. Olha só, que maravilha, gente. Que maravilha. Quando você falou, você começou a falar da leitura, que o historiador tem... Aí na hora eu imaginei a questão da paixão. Porque, que nem eu que sou da geografia, quando eu vou falar com os meus estudantes, falo sobre coordenadas geográficas, quando falar de tudo, ou falando de assuntos, eu estou puxando para a geografia, mas lógico, está aberto, né, para os outros entendimentos, mas é algo que é meu, que eu gosto, que eu sou apaixonado por isso, e eu, além disso, eu tenho que passar esse conhecimento, compartilhar, na verdade, né, professor? Já uso o termo compartilhar, porque hoje a gente aprende muito com os nossos estudantes, o Guedes é um exemplo
que está aqui com a gente. Então, assim, você sendo apaixonado por aquilo, conduzindo uma leitura, interpretação, a compartilhar conhecimento, é maravilhoso. Qual o melhor professor para ensinar a ler Milton Santos que o Jório? Meu Deus do céu, foi maravilhosa, né? Dá vontade de levar para casa. Né? Você até pega a foto dele aqui, gente. Esse é o, né? Meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Professor, no SAEB ainda, tá? SAEB 2025. Pergunta do internauta. Quais mudanças previstas para o SAEB 2025? Se existe alguma alteração de instruções, de metodologia ou de cronograma? O cronograma vai ser na última semana de outubro, agora, né? A aplicação do SAEB. E há mudanças previstas para 28 já, sabe? Que são algumas mudanças bem técnicas. Por exemplo, a quantidade do texto vai aumentar. Olha aí. Que é um desafio maior. Quer dizer, o SAEB por quê? Porque como o texto é um grande filtro que avalia analfabetismo funcional, hoje nós temos quase 30% de brasileiros analfabetos funcionais. Sim. Que ele lê e não entende. E eu não estou falando de crianças com 10 aninhos, eu estou falando de pós-graduados analfabetos funcionais. Porque ser graduado sabe como, Sim. ser pós-graduado sempre como, e agora a IA vem devorando, tanto é que eu dou uma dica para os colegas de língua, redação só vale agora em sala de aula. É verdade. Quem sabe faz, Fazer de casa, quem sabe faz ao vivo. Sim. Porque eu não vou perder meu tempo corrigindo o texto de IA. Eu quero corrigir o texto do meu aluno, do meu educando, daquele que confiou a minha sua formação, e não do robô. Então, veja, essa é a ideia. Então, a gente tem que mudar de acordo com os tempos. Então, o texto, a ideia é aumentar o texto SAEB. Estão com planos de colocar a língua estrangeira para as avaliações dos 9º anos, porque vai entrar a língua estrangeira, espanhol, ou seja, inglês. Então, algumas ideias para o que eles chamam de novo SAEB. Sabe? Sim. Que é puxar cada vez mais para a ideia da leitura. E como falamos hoje de manhã, ler não é velocidade, é entendimento. O aluno às vezes é muito louco pro texto e ele vai para as questões sem ter entendido o texto. Então, lê com mais tranquilidade. Eu acho que o SAEB tem uma prova que vem para ficar. Seja qualquer gestão que venha, não é um projeto de partido, é um projeto de governo Estado. Né? Veio para ficar o SAEB. Quem assumir vai trabalhar o SAEB. Muito bom, professor. Você falou isso agora de inteligência artificial. Vou falar um caso que aconteceu comigo em sala de aula. Faz 2 anos, não vou citar o estudante, jamais isso, né? Porque é debate e tal. Nós estávamos falando Mas esse Maurício, ele realmente... Não é Maurício, esse Maurício aí, ele realmente... nós estávamos falando aqui sobre Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. Nós estamos numa região fronteiriça, né? E elas são cidades conurbadas. Então, para o pessoal, o termo da geografia conurbação, né? É quando 2 cidades, a mancha, né, urbana, elas se juntam e se tornam uma só. Então, você não sabe onde é uma e uma é outra, é conurbação. E tinha que falar sobre isso, sobre conurbação e tal. E o estudante entendeu conturbação. E ele foi lá na IA e perguntou. E daí foi apresentado. Aí aquele climão na sala, né? Todo mundo olhando para assim... É importante, né? Importante a interpretação, né? Aí que entra, né? É um detalhe pequeno, mas é a interpretação. Até no ouvir. Ouvir não é só leitura, é ouvir, é atenção no ouvir, atenção... Eu imagino o trabalho sobre a conturbação. Porque aí você vê, fala hoje, o professor falou da questão da inteligência artificial, que hoje é o que nós temos, mas até para utilizá-la, você tem que ter o domínio da reflexão e do pensamento tem que para saber utilizá-la. também. Porque hoje falar, a inteligência vai artificial vai dominar o mundo. Não vai. Vai dominar o mundo quem saber dominar a inteligência artificial. Quem souber dominar a inteligência artificial. São prontos, porque que eles falam. elas vão executar, a inteligência executa, só que a cabeça tem que pensar. Saber a cabeça perguntar. tem que saber perguntar. Aí você voa. Mas você tem que saber. A cabeça tem que saber o que você vai pedir para ela. Isso é maravilhoso. Mas é aquela coisa que sempre surge quando surgem novidades. Lembra quando surgiu o cinema? Acharam que o teatro ia acabar. Sim. Hoje existe teatro e cinema. Quando surge o Google, acharam que as escolas iam acabar. Né? A velha Barça. A velha Barça foi Sim, substituída pelo sim. Rural, A né? velha Barça. Então veja, e não acabou. Então são coisas que coexistem. Sim, Elas vêm pra exatamente. coexistir. Esse negócio de eliminar a outra, ela não existe. Exatamente. Né? Os recreios agora, falando sobre tecnologia, quando proibiram os celulares, aí não, muita manifestação. Mas veja, eu noto, viajando várias cidades, que os recreios mudaram. Sim. Os recreios voltaram a ter pessoas conversando, Exatamente. jogando, brincando, Sim. sabe? Fazendo atividades físicas. O ping-pong voltou para as escolas. O futebol, aquela campeonatinho de meio de ano, voltou para as escolas. Exatamente. Antes parecia um monte de zumbi, gente, um negócio de cada um no seu. É triste. Sim. A escola é triste. Sim. E nós já passamos por um momento triste que foi a pandemia, que foi a escola vazia, a escola da solidão.
Era horrível, era um prédio vazio, onde havia vozes, onde havia música, só eco. Não há nem eco, silêncio total. Aí passamos de um momento triste para um momento de solidão na tela. Porque o que é a tela se não é uma solidão compartilhada? É uma solidão compartilhada. Olha que interessante. E você fica lá, um do lado do outro sem falar. Hoje não. Hoje o recreio sem o celular, deram aquela animada. Voltou a ser o convívio humano. Com certeza. E professor, falando em pandemia, até que teve esse comparativo de estudante de nono com estudante do quinto ano. O estudante do quinto ano não passou. O que está no quinto ano hoje, ele já teve as aulas normais. O do nono ano ficou 2 anos com atividade em casa, né? Então já tem essa diferença também. Querendo ou não, até recuperar isso dá uma diferença muito grande. Porque, veja, a questão da recomposição da aprendizagem, a gente até conseguiu um pouco. Sim. Agora, o tempo de vida que eles Exatamente. perderam não recupera. Não. Porque a vida escolar A escola só é vivência, né? só a vivência. A escola é vivência. A escola, por mais que ela tenha a sua estrutura curricular, ela tem todo o processo, o organograma, mas a escola é vivência. A aprendizagem é coletiva, ela vem dessa vivência. Então, Sim. a gente teve uma ruptura aí, Teve. que a gente Foi. já vem lutando e superando. Exatamente. Daqui a pouquinho nós vamos continuar falando sobre o SAEB, mas nesse momento, nosso secretário disse que tem novidades por aí, né? Além de levarmos, né, a Ruth Pupilha, a Ruth podia aparecer aqui, né, do lado do professor, para o pessoal que está em casa saber quem é a Ruth, né? Que ela é muito Professora famosa. Ruth, Por gentileza, venha, apareça aqui. venha, Ruth, venha. que nós aqui no Pog do Car tem surpresas sempre acontecendo, né? Já que vocês ficam falando meu nome aí, né? Isso, Esse é o Mari. gostoso dessa nossa conversa, professor, que esse projeto ele é livre. A gente quer mostrar isso mesmo, a gente quer mostrar que é uma conversa, a gente está falando sobre educação, a gente está falando sobre processo de desenvolvimento e não precisa ser mecânico, não precisa, esse processo não precisa ser mecânico. Essa é a nossa Ruth Maria Pupilli, nossa musicista, nossa pianista, contratos para show, me Manda aí nas nossas redes sociais. Vai estar na legenda do vídeo depois aqui de colocar o contato para shows. Estará representando o Rio Brilhante lá em Cuiabá, agora em setembro. Show. A gente vai estar apresentando, partilhando com uma parceira nossa, FTD, a educação de Rio Brilhante. Rio Brilhante foi escolhido para um encontro de gestores nacionais Olha. para ser com uma expressão de caso de sucesso. Que maravilha. Caso de sucesso, então nós estaremos representando lá, levando um pouco sobre os projetos, sobre os nossos resultados, sobre a música, sobre o talento da nossa pianista e tudo o que acontece. Porque isso aqui é tudo um pouco disso aqui. E hoje o que a gente tem tentado levar? Que tem que ser leve. A gente falar de educação tem que ser leve. A gente trocar ideias, a gente buscar projeto, isso tem que ser leve. Porque quando a educação se torna um processo de trabalho mecânico, que você vai da sua aula, faz seu trabalho na escola, é pago e vai embora, ele passa a ser um trabalho comum e perde a paixão. Então a gente quer que isso não seja um processo mecânico, a gente não quer voltar lá nos tempos modernos. Sim, sim. A gente quer sair fora da caixa e da fábrica. Da fábrica. A gente quer sair fora Puxa da fábrica. vida. A gente quer Boa, sair da boa. fábrica. Sair da fábrica é um grande desafio. Né? Importante. Parabéns. Não, deixa ela só falar uma palavrinha, porque daqui uns dias nós teremos ela sentada aqui na nossa Queremos bancada, você né? aqui, hein, Ruth? Queremos você aqui, Ruth. Fala perto do microfone ali, Ruth. Não, é só pra constar que o Maria é por conta deles, tá? Isso não é verdade. Não tem Maria, mas é por conta... Já virou, né? É, a os apropriação, professores né? Ruth Desse Maria. Maria. Ruth no Maria meu ficou nome, né? ótimo, né? Mas realmente um prazer, né? Participar desse momento lá em Cuiabá. Legal. Acho que vai ser um grande marco aqui para nossa educação também. Já pensou a gente aqui do interior, né? Tá levando o que está acontecendo de bom aqui no nosso município, isso não tem preço. E para outro estado, né? Para outro estado. Inclusive, a gente tem sido referência já, e alguns municípios têm vindo conhecer tudo que a gente tem feito de projetos. Tem vários municípios que têm nos Sexta-feira, visitado. Ribas do Rio Pardo estará aqui em Rio Brilhante. Já é o quê? Olha. O quinto município? Sexto município. Sexto Vamos visitar. município que vem visitar Rio Brilhante Que para conhecer os maravilha. projetos que a gente está desenvolvendo aqui. Então é uma grande honra fazer parte disso. Que legal. Né? Eu fico muito feliz de poder estar fazendo parte disso junto com o Sérgio, junto com a equipe da CEMED. A gente tem uma equipe realmente muito engajada em tudo isso. E sempre é uma honra mesmo. Para nós, como educador, não tem preço que pague. Que Né? coisa maravilhosa. Parabéns, viu, Ruth? Nós agradecemos a presença da Ruth aqui. E é só aproveitando como ela falou da equipe, Paulinho, eu acho que é um pouco disso e a conversa que a gente tem muito lá. A gente fala que tudo o que acontece é quando a gente entende que não é sobre eu. Não é mais sobre eu pessoa, não é sobre mim o trabalho, sabe? E isso a turma lá, a gente fala que eles têm hoje uma equipe ali que
que tudo que acontece é porque é um pedacinho de cada um. Sim. Desde o CIETEC, desde os projetos, isso está acontecendo. É aquela autonomia de falar, isso pode dar certo. A gente brinca muito, fala mais uma ideia, mais uma loucura, mas a gente olha, mas por que não? Por que não? Porque só tem um jeito de saber. Se der errado também, não teria dado errado se não tivesse tentado. E eu acredito que tudo isso que a gente vê na rede hoje, e não é Secretaria de Educação, ali a gente está com uma equipe hoje que eu falo que representa todas as nossas escolas, mas o empenho dos diretores, da direção, coordenação, dos professores em sala, das famílias, dos nossos auxiliares, da equipe nossa, a merenda é nossa referência, tá? Foi até um tempo com certeza. As nossas merendeiras hoje, que a gente tem uma referência, então a gente fala, quando junta tudo isso, a gente tem uma explicação por quê que a gente recebe já o 6º município que vem conhecer Rio Brilhante. Municípios, inclusive, professor, a gente fala, até na semana passada nós estávamos conversando, tem uma discussão até em Rio Brilhante, mas o IDEB, a gente foca muito no IDEB. O IDEB ele é uma métrica nacional, importante para as políticas, mas será que é só o IDEB que define uma qualidade de educação? Perfeito. Eu tenho, por exemplo, nós recebemos recente Nova Andradina, que tem um IDEB superior a nosso, e eles vieram ver o que tem em Rio Brilhante. Então não é só o IDEB, eu estou falando de uma rede pública hoje, uma rede da pública municipal, que a gente tem robótica, foguete, educação à distância, ginástica, violão, orquestra, banda, nós estamos diversos projetos, projetos de reforço, em breve agora nós temos esses projetos da tecnologia e inovação, vem o embarque digital. Então você fala, olha quanto nós estamos oferecendo aos nossos alunos, que a gente não vê, nós não vemos isso em uma rede pública de ensino, que os nossos alunos só teriam de repente numa rede particular, e a educação pública, nós vamos educação pública. Que é uma educação para todos, não é para alguns. E o legal, eu falo assim, o legal que a gente fala dessa partilha, quando vem um município de fora, nós não estamos numa competição. Nós não estamos para falar que eu sou melhor que Maracaju, que nós estamos, pelo contrário. Se Maracaju viu algo interessante, por que não partilhar? A gente está falando de educação pública do país. Então, se tem uma coisa legal em Maracaju, por que não trazer para cá? Essa partilha é sensacional. Então, é muito disso que tem acontecido em Rio Brilhante e é o resultado de um pouquinho de cada escola nossa, sabe? É um trabalho que vem sendo feito em cada escola. Hoje, a gente tem uma equipe na educação, e a gente fala equipe, é de ponta a ponta. É lá da pessoa que abre o portão da escola às 6 horas da manhã e aquele que fecha às 7 horas da noite. Isso é a rede municipal de ensino hoje. E olha que interessante, que todos são educadores. A merendeira, ela educa pelo sabor. Com certeza. O motorista que vai buscar em casa, que ele anjo da guarda, educa pelo cuidado. A pessoa que limpa a escola, antigamente falava limpeza, não, hoje é a sanitarização. Ela é agente de saúde. Sim. Porque criança pequena do curso infantil coloca a mão no chão, coloca onde? Na boca. Então, se a escola não está bem limpa, é uma agente de saúde. Quer dizer, educa pela saúde, pela higiene. O que é, portanto, educa pelo sorriso. Dizem as secretárias de escola aí que... Dizem que a secretária que recebe os pais na escola é a cara da escola. Exatamente. Então, se a secretária às vezes não está muito feliz, vai falar que a escola vai ser simpática. Então a secretária, quando de visitas, ela educa pelo sorriso, educa pelo cuidado, educa pela organização dos documentos. Então todo mundo trabalha em educação, ou se evoca educador, ou se está errado. Exato. Não é? Eu quero agradecer a Ruth, porque, para não deixar ela em pé aqui na rua. Mas, Ruth, em breve, vamos marcar com o nosso secretário, já com a Ruth Pupili, Ruth Maria Pupili. E já aproveitando, pessoal, aniversários, casamentos, o que precisar, me contate na secretaria, a gente... Precisa lavar o carro também, expresso carro. Temos também um apoio nosso, em breve estará aqui um lavador na cidade que vai estar apoiando o Pode Expresso Educar. Garantia de qualidade. Vamos aguardar o apoio ao Pode Educar. Isso aí, agora não pode, depois fala o nome. Gente, prazer. Daí, pra Continue gravar a aí. Ruth vai ser eu, tá, galera? O Guedes. Você tá vendo o que é uma oportunidade? O que é surgir uma oportunidade? Pegou. Olhar de oportunidade. Já pegou isso. Pegou, é ele. Eu É tenho. isso. Já divide o Ele cachê. toca tá? violão, ele Vamos tem lá. só um musicista, ele toca Pronto, violão. verdade.
moleque. tudo certo em casa. Eu também sou fotógrafo e videomaker, eu gravo, Olha que coisa fotógrafo. maravilhosa. Olha, Precisamos também, o casamento que a Ruth estiver tocando, precisar também de fotos. Já tem o Guedes pronto. Pode tirar a foto da Ruth aqui. Já tá completo. Mas, Sérgio, fala pra nós do embarque digital. Essa Pois eu tô esperando o curiosidade, spoiler aqui, eu tô ansioso aqui do spoiler. Aos nossos alunos, vamos lá, somado ao CIETEC, a tudo isso que a gente tem de inovação hoje, vem mais um projeto inovador na rede. Estaremos lançando muito em breve, para a semana que vem, finalizando e saindo da forma o embarque digital. A proposta do embarque digital, diante de tudo isso que a gente coloca, professor, e para os nossos alunos, é isso, é trazer esse olhar dos nossos educandos para resolver problemas. Então a gente já está entrando naquela linha da criação das startups dentro do CIETEC, onde equipes, atentem-se aos editais, equipes se juntarão, eles terão que pegar dentro de um problema de um município, essas equipes, resolver esse problema usando tecnologia, eles terão que apresentar soluções, passarão por uma banca de avaliação, e o melhor projeto, o projeto aí que se destacar em inovação, vai estar representando o município de Rio Brilhante, num congresso aí de tecnologia, muito provável aí, não vou dar spoiler do lugar ainda não, Meu Deus. mas com tudo pago, nós faremos questão de acompanhá-los até o aeroporto, embarcar esses alunos que eles estarão representando o município fora daqui. Então é pensar na inovação, pensar na resolução de problemas, trazer educação para isso. Esse é o nosso embarque digital, acompanhe os editais que vão estar saindo aí, mais um passo na nossa educação de Rio Brilhante. Fantástico. Eu ia falar. Olha, isso aí lá em São Paulo, né? O lugar ainda é esporte, mas é sensacional. É melhor. É o 21º Congresso de Tecnologia e Inovação na Educação, com salas de exposição, com espaço de aprendizagem. Vai apresentar o projeto nesse congresso. É Rio Brilhante, longe daqui. Maravilha, maravilha. Uau. Fantástico, né? Espetacular, fantástico. A É educação assim. transforma. Professor, puxando o gancho na última pergunta nós falamos de mudança, você falou até dessa época 2028, cronograma e tal. Pergunta do internauta: como as escolas e as famílias devem se preparar para essas mudanças? Eu saio com esse 27, 28, 29, a ideia é começar essas mudanças, né? As famílias, uma coisa importante, é muito importante que as famílias vivam esse processo do SAEB, né? Vivam esse processo. Os municípios que esse desafio da leitura, que é o evento que fizemos pela manhã, quando o município abre as portas para isso, já mostra que o município tem uma tendência a inovar. Então, quando o Rio Brilhante fechou, falou, venha para cá, vamos fazer esse evento, e reuniu mais de 600 alunos, Mais um espaço 600 maravilhoso, gente. Porque eu já senti que é um município que está mudando, porque fazer as mesmas coisas, todo mundo faz. Agora, inovar... Inclusive, o professor fala assim, é um destaque nosso, tinha alunos da rede municipal e da rede estadual. Pois é. Porque o nosso objetivo não era só falar da rede municipal, era falar da educação pública. Sim. A rede estadual estava conosco. Nós somos a rede municipal, nós gerenciamos a rede municipal, mas estavam conosco os alunos da rede estadual, porque a gente está falando da educação de Rio Brilhante, educação pública de Rio Brilhante. Estavam lá presentes também. Pois é, ou seja, o município abre as portas para os municípios, independente do segmento de ensino que Independente do esteja. segmento, a gente está falando de Rio Brilhante. Sim, e educação outro, de Rio Brilhante. vieram alunos das escolas rurais, esperamos cada escola chegar. Esse carinho, gente, eu vou falar para vocês, é algo assim que tocante. A última escola chegou, que a gente começamos o evento, né? Foi maravilhoso. E a ideia das famílias é aquele assunto que tocamos hoje tangencialmente, porque não era o objetivo. Mas quando é reunião de pais, é passar técnicas para eles de formação do estudante profissional. Porque, veja, como eu falei que se estuda em casa, em escola, nós temos aula, né? Então, a escola não é de aulas, é o lugar de acender as luzes do cérebro. Em casa é que eu vou estudar efetivamente e ver se eu tenho dúvidas. Quando o pai tem essa visão, ele começa a entender o compromisso da tarefa de casa e dele como um estimulador dessa tarefa. Então, a criança tem que ser organizada. Ela tem que ter 2 horinhas de estudo por dia. Ela pode jogar? Pode. Antes ou depois de estudar? Então, vamos conversar com a criança. Ela não tem a opção, você vai estudar ou jogar. A opção é, você vai jogar antes ou depois do estudo. Entendi, maravilha. Então, qualquer ideia. Estudar, você vai, querido. Sim, Agora, não tem isso opção. tá certo. Agora, faz assim, antes ou depois. Você vai tomar banho antes ou depois do estudo. E quando a família começa a ver isso aí, né, mais do que uma prova, é um compromisso com o seu futuro profissional, do estudante profissional. O estudante profissional não é que ele estuda de vez em quando, ou estuda para a prova. O principal erro é estudar para a prova. Sim. Você tem que estudar todo dia.
Quando for a prova, está correto. Preparado. Está preparado. Então, por isso que alguns educadores optam por avaliação surpresa. Por quê? Para condicionar a criança, assim, meu amigo, a qualquer hora pode ser uma prova. Então, você está sempre preparado, o tempo todo não tendo dúvidas. Então, é importante que a família traga isso. Porque às vezes a escola fala, a escola joga tudo para... A família joga tudo para a escola. Só que a escola mostrou para essa família qual é o papel dela. Então tem que chamar a família para a escola e falar, ó, até aqui é o nosso papel, aulas. E não é pouca coisa. Sim. Uma grande aula é um bom professor, um apaixonado por fazer aquilo e alguém que comunique bem, porque todo professor primeiro é um bom comunicador, tem que ser. Né? Sim. E aí, aqui é o nosso papel. E o de vocês em casa qual que é? Então, vou deixar claros os papéis, claros, sigam claros, e a educação flui, tanto em casa quanto na escola. Hoje, no final da manhã, quando tive a despedida dos alunos, eu agradeci pela educação. E essa educação é a soma do que é feito em casa com a escola. Foram alunos altamente concentrados e viveram cada minuto do nosso evento. Isso é importantíssimo, é maravilha. Guedes, e aí? É seu momento, Guedes. Ó, tem alguma pergunta? Aproveita, quer falar com o professor Robson, professor Sérgio. Então, voltando aos assuntos das inteligências artificiais, né? Na minha escola, tem muitos alunos que já fazem isso, de usar a inteligência artificial para fazer tarefas, mas, como o Sérgio falou ali, temos que ter uma certa sabedoria para usar. Tem gente que só usa, quer fazer a tarefa, mas só que, na verdade, se você for usar, use com sabedoria, tenta aprender o que ela está te explicando ali na tarefa. Eu vou tentar fazer primeiro, não consegui, vou lá, dou uma pesquisada na inteligência artificial, ela vai me explicar, leio a explicação, entendo, daí eu aplico ela na tarefa, por exemplo. Ó, gente, é um estudante explicando como usar a IA de maneira correta. É o colega de vocês Até aí. para fazer a pergunta para ela, você tem que saber escrever certinho, para você ir explicando para ela o que ela tem que fazer exatamente. Veja só, você concorda comigo, Guedes? Uma coisa é explicar para a IA, essas IAs que desenvolvem imagem, e agora trabalham muito com arquitetura. Uma coisa é falar teto, outra coisa é abóbada. Se eu falo teto, ela vai me dar teto. Exatamente. Agora, se não tem o vocabulário abóbada, né? Meu colega de arte viu várias abóbadas romanas, clássicas, românticas, né? Então, romanas, isso. Então, se eu falar abóbada pra IA, ela me dá uma abóbada. Ela falar teto, ela me dá um teto. Mas continuar, eu não quero. Mas eu quero essa, eu quero no classicismo romano. Não, mas você pediu teto. Você pediu teto. Exatamente. E eu nunca encontro a resposta. Só Guedes, só te falando, validando o que você está nos explicando aqui. Exatamente isso. E lembrando que as IAs, né, ela está passando por processo de evolução, porque ela está pegando um banco de dados, de informações. Se você for fazer um comparativo aí dos últimos 6 meses, a evolução da IA foi muito grande, né? Falo da mais, assim, mais conhecida acredito eu, GPT, né? Que é isso. Mas se você pegar ela no início, as perguntas, as respostas, você fala, meu Deus, cara, quem que falou isso? Da onde que tiraram isso? Hoje você vai pesquisar, eu acredito que ela já está, assim... Hoje já não está perguntando tanto mais para o Google, já estou indo direto nela porque ela já está buscando esse filtro direto, assim. Hoje, às vezes, porque assim, eu já olhava assim, eu falei, tá, vou pesquisar, mas será letra da lei? Você vai lá e joga uma lei lá e pesquisa. Aí você fala, não, mas esse artigo aqui está diferente. Hoje você vai comparar, já tá, evoluiu muito, né, que o banco de dados. E, inclusive, ela própria mesmo pesquisa para ver se está tudo certo que ela está falando. Isso. Ela tira do banco de dados delas, mas só que tem uma certa pesquisa lá dentro dela. É legal isso daí, para você alimentar o IA, porque quando você percebe que tem algo errado, e você fala, não, isso aqui está divergente, não é dessa forma, é assim, e aí te agradece ainda, né? Fala, não, beleza, na próxima já é uma coisa maravilhosa, né? Aí tem aquele meme, né, que saiu lá, falou assim, se a IA sair das máquinas e informar, aí vai te atacar e fala, não, esse daqui agradecia, né? Que tem os que agradecem. Esse nós não vamos, né? Esse aqui não, o professor de robótica, inclusive, ia falar para nós, ó, se você for falar com a IA, dá bom dia. Bom dia, ChatGPT, como é que você tá? Você pode me ajudar? Aí ele faz com mais Ele faz mais, ele faz melhor. capricha pra ti, ele capricha. É o professor Samuel, que é o filho Samuel da Ruth. Robótica, Tá, o robótica. Olha, Daqui a pouco nós vamos chamar o professor Samuel, que se ele estiver passando por aqui, a gente, né, porque o pessoal que não conhece aí do CIETEC, né, nós estamos aqui, apesar do POG Educar fazer parte do CIETEC, o estúdio é aqui próximo à Secretaria de Educação, próximo ao prédio da Prefeitura, né? Lindo. Então a gente acompanha os professores passando aqui, tem um vídeo, eles passam aqui. Se o professor Samuel passar por aqui, a gente vai chamar ele aqui também hoje, tá certinho? Professor, voltando lá no SAEB, aí
perguntaram aqui, esse daqui foi um pai de aluno que perguntou, que dicas práticas o professor dá para os estudantes se prepararem e não terem estresse na hora da prova lá? Como que eles se preparam para essa prova? Hoje pela manhã foi um testemunho disso, né? Ou seja, ler o texto com calma. Acerta o aluno que lê o texto entendendo o que está lendo. A sede de correr para o texto e de ir para a questão mata a leitura do texto. Então muitas vezes a criança principalmente os quintos anos, os segundos anos, eles têm que sempre saber como o sujeito sendo retomado. Aí eu fiz aquela dinâmica do Bruno e da Camila, né, hoje certo, para ensinar a você trabalhar o texto e sempre voltar para o sujeito. Porque você lê uma vez só com calma e resolve. O que a gente vê a criança voando o texto, quando chega a questão ele não tem nem o que aí ele volta para o texto. Exatamente. Voa e não tem resposta. Então, vai devagar, lê o texto com calma, fica tranquilo. Não é uma maratona igual a Enem, é uma prova muito bem feita. Não entendeu, lê de novo. Não saia do texto sem ler o texto com calma. Outra, concentração para preencher gabarito. Porque o gabarito do SAEB, ele é um gabarito que exige uma coisa que às vezes o escola não exige. Ele é aquele de bolinhas. Ah, sim. Bom que já prepara para o futuro. Já prepara, porque o Enem vai ser assim, a federal vai ser assim, todos os o Instituto Federal. Então, tudo isso vai precisar dessa preparação. Então, é interessante até que algumas provas de sala de aula sejam com gabarito. Para começar a copiar. Porque, veja só, às vezes a criança não tem a sistematização. O que ela faz? Ela marca as questões depois vai para o gabarito? Ou ela primeiro, a cada questão, marca no gabarito? Sim, né? sim. O que eu sugiro. Porque às vezes a criança só marca ali, quando ela vai preencher no gabarito, marca ela vai. E se ela pula uma, você imagina. Todo o gabarito. Perde todo o gabarito. Ela anula a prova. Ela perde todo o gabarito. Porque ela vai chegar, acabou o gabarito, tá sobrando questão. Ah, que dó. Então, ele zerou pelo preenchimento do gabarito. Exato. Nunca vamos saber se ele realmente fez uma boa prova, porque o erro foi de gabarito. E eu tenho vários municípios que reclamaram disso. Então, a gente tem que fazer um momento, uma prova, que essa criança preencha o gabarito, como é no SAEB. Ótimo. E a dica importante, viu, para os estudantes aí que vão fazer o SAEB, professores também para orientar, a dica do professor. Fez a questão, preenche gabarito. Faz lá, questão 1, preenche gabarito. Questão 2, preenche gabarito. Calma, não deixa para depois, atenção, né? E lembrando sempre a questão do SAEB, a gente coloca, não é sobre a nota do aluno. Não, aquilo ali não vai medir se o aluno sabe, se não sabe. A importância geral, a gente não vê tudo isso, sabe? Se o aluno... porque o aluno às vezes tem... mas é uma prova que não vai me dar nota, eu vou passar, não vou passar, independente dos estímulos que às vezes as escolas dão pela participação. Só que é um momento que essa análise de conhecimento, ele vai abranger de uma forma geral no município, que os resultados vai retornar para os alunos em políticas públicas. Sim. Ele é a métrica de políticas públicas de investimento, de ações, de projetos, para que eu possa suprir o que foi observado no SAEB, ele vai retornar com soluções para aqueles problemas analisados. Sim. Então, que o aluno faça com tranquilidade, que ele não tenha aquele peso da prova ou tampouco aquela consciência. A gente pede muito isso para as famílias também. É só mais uma prova, eu vou fazer, ou se não faltar... Para nós, Sem problema. É isso. Falou em falta e errei porque você viu? Até assustou. Mas é isso. Eu vou explicar até por quê. Porque veja, há municípios que estão assim, muito passando essa questão da falta. Faltar no dia da prova. No dia da prova. Gente, pelo amor de Deus, as famílias têm que estar sendo orientadas, porque é uma prova muito especial. Como o professor falou, não é uma coisa assim pesada para a criança, mas para o município é um índice. É um índice que o município precisa de participação. E a falta, ela é tão grave quanto o aluno errar a prova inteira. Para nós, exatamente. É preferível que ele esteja, que ele não tenha obrigatoriedade, que eu tenho que acertar. Não é isso. O olhar do SAEB não é isso. Mas a frequência, inclusive a frequência, ela é um dos critérios da avaliação, é um dos pontos da prova, e nós precisamos muito desse apoio das famílias. Os alunos têm que estar na prova no dia do SAEB. Nós faremos uma ampla divulgação no município, das datas, do dia que vai acontecer em cada escola, mas nós precisamos, é uma prova que não é do aluno, não é da escola, é de Rio Brilhante, é do país. Sim. E a gente precisa que nesse dia os alunos estejam na escola, façam com calma,
com tranquilidade, com leveza, que isso não é um peso, realmente são ações, é a participação direta do aluno na gestão, é a participação direta do aluno nas políticas públicas de educação. Então, a construção das políticas, ela parte do próprio aluno, que é o interessado principal, o aluno é o interessado principal das políticas públicas. Nós, gestores, a gente executa o processo. O interessado principal é o nosso aluno. Então, a partir dessa prova que é feita por ele, vai voltar para ele. Essa é importante, né? Da presença e dessa participação desses alunos. Olha que maravilha. Ó, eu falei, olha lá, acabou de passar ali. Chama o Samuel, professor de robótica. Tá passando por aqui. É você mesmo, Samuel. Entra aqui. Filho da Ruth Maria Pupili. Professor Samuel. Professor Samuel, professor de robótica, né? Tava passando, eu falei, gente, que tem um corredor aqui que a gente observa os professores passando e justamente ele estava aqui, né? Professor Samuel, nós estávamos falando de inteligência artificial, falando sobre o CIETEC que tem lá robótica. Se apresenta que daqui uns dias queremos ele aqui também, né, Sérgio? Samuel, queremos você aqui. Samuel, fala um oi para a população, pode falar perto do microfone do Sérgio, tá? E daqui uns dias a gente vai estar chamando aqui para estar falando sobre robótica, os projetos que tem, tá bom? Certo. Primeiramente, bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou Samuel, tá? Eu sou técnico, tá? Responsável técnico do projeto de robótica. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui no podcast, né? E agradecendo também essa oportunidade de estar trabalhando no projeto e estar ensinando nossos alunos sobre a importância da inteligência artificial, né? Que hoje é uma ferramenta que quem domina a inteligência artificial está à frente no mercado de trabalho em tudo, né? Então, nossa ideia hoje é que os alunos entendam de como utilizar essa ferramenta, né? Porque uma coisa que o aluno, às vezes, demoraria meses para estar desenvolvendo, ela desenvolve em uma semana, não é? Não com um mecanismo igual para fazer uma tarefa, para copiar a resposta, mas sim como ferramenta de aprendizado, né? Igual vocês disseram, a IA, ela está evoluindo muito. Nos últimos 6 meses vieram sendo lançadas diversas atualizações, principalmente no chat GPT, que é mais utilizada hoje. Né? Só que, principalmente, o chat também é uma das inteligências que mais delira. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Né? A IA, ela delira. Se ela não sabe, ela fala que não sabe? Não, ela inventa isso. Ela inventa e ela mesma acredita. Né? Ela tenta transcender o negócio. Eu chego a pedir arquivos, ele me envia um arquivo em branco, falando que aqui está o arquivo que você me pediu. Então, é sempre importante você checar, né? Hoje já tem outras IAs que são focadas em estudos, né? Que são melhores para estudar do que o chat. Só que o chat, para uso geral, hoje é a melhor inteligência artificial, né? Então a gente sempre explica a importância de estar utilizando bem essas IAs, igual ele falou, dar bom dia para o chat. Os donos de empresa ficam loucos pelo gasto de processamento que a gente faz, né? Só que tudo começa pela educação. Então, você treina educação com as crianças, já começa, já te dá um bom dia, o jeito que ela faz com a inteligência, ela conversa com você depois, né? E você cria essa boa comunicação, né? Esse vínculo, né? Verdade. Para não chegar naquele, me manda aí um negócio. Você vê que até para lidar com a máquina precisa de educação. Com O ChatGPT faz esse negócio pra mim agora, tô mandando. Não vou fazer do outro jeito. Fazer errado. E o professor Samuel que vai estar acompanhando o embarque, tá? O embarque que vai estar digital, fazendo as que orientações legal, do embarque olha digital. só. Parabéns, sucesso. Ele que vai dar as orientações aos alunos do processo. Você falou que é na semana que vem que vai Semana lançar? que vem, análise aos editais aí. Então, Sérgio, a gente poderia estar chamando o professor para o próximo podcast, né? Você está falando sobre inteligência artificial. Quando o Sérgio apresentou essa ideia do embarque, eu achei bem interessante, né? Porque agora, junto do embarque, na verdade, está acontecendo já... fizemos uma pré-seleção para o Maratona Tech, mais um, professor. Olha só, E o verdade hoje nós estamos aderindo também, nós temos algumas equipes que estão correndo... O microfone, Sérgio. Opa, desculpa. Nada? Nós estamos concorrendo com algumas turmas nossas no Maratona Tech, uma maratona nacional de tecnologia, onde as equipes estão desenvolvendo ações também e apresentar soluções usando tecnologia. Então, é a nossa escola presente em São Paulo, na Maratona Tech. Ele brilhante não não tem limite. São Isso é a Paulo. prova que o brilhante não tem limite. O Arthur comentou até, mas não era para São Paulo? São Paulo é São Maratona Paulo é Tech. maratona, que O embarque inclusive ele está já na E ele nossa está fazendo lista. parte da Maratona Tech, é por isso que ele associou. Entendi. Já é entendi. outro programa e queremos você no embarque. Olha só que Yes. maravilha. Olha. O embarque será para o O destino. convite tá feito aí, ó. Você quer estar e convidou. Essa semana que apareceu melhor estruturada a ideia realmente de como vai ser O o embarque. embarque digital, e para a próxima semana, né, Sérgio?
para ser lançado o edital para inscrição, que vai ser Olha, maravilha, Sérgio. naquela ideia de startups, né? Sim. Os alunos apresentarem uma ideia de como resolver um problema presente no município, né? Em cima dessa ideia nós estamos desenvolvendo, realmente para agregar aqui no nosso município. Maravilha, professor. Então, vamos fazer um compromisso, né, com o Isso é secretário. brilhante. Né, trazer o professor, trazer o secretário, Vamos falar a mãe sobre- do professor que vai para Cuiabá, né? Então Exato. Vamos falar sobre... Samuel, nós agradecemos sua presença, Professor, né? parabéns. E estaremos, e é bem novo Samuel, né, cara? Você vê exatamente, lembra que ele comentou alguma coisa, pessoa que era aluno de terceiro ano, né? Samuel, nós vamos estar marcando para os próximos episódios do Pode Educar. Parabéns. Maravilha. E a Ruth Maria também, né? Não podemos esquecer. O Sérgio olhou pro relógio ali, nós estamos chegando, tá certo? Tá chegando o professor ainda, né? O professor vai embarcar ainda hoje, mas assim... Professor, vou para a última pergunta aqui as perguntas que vieram via Saeb, né, via as redes sociais sobre o Saeb. Depois a gente tem considerações finais, a gente tem esse período para estar falando aqui, tá? Então, uma pergunta de um estudante, ele fala assim: existe algum mito comum sobre a prova do Saeb que precisa ser desmistificado? Pessoal, eu acho que uma coisa bastante importante, o professor Sérgio comentou conosco, é o mito que o Saeb, o IDEB é tudo do município. Né? Veja só, o município entrega muito mais do que uma avaliação pode avaliar. Exatamente. É uma coisa, gente, aquele toque de mão que o motorista dá com a criança quando recebe, o sorriso que você tem da escola, isso o Saeb não mede. Sim. Então nós temos que ter essa questão. O Saeb é uma parte de um processo muito gigante. É uma parte importante? Claro que é. Sim. Tem VAR, tem VAAT, tem muita coisa envolvida e pode agregar a educação do município. Agora, ele é só uma ponta de todo um trabalho que é feito desde que a criança sai de casa, o cuidado que ela tem durante o trajeto, como ela é recebida na escola, o carinho de cada professor, a arte de cada mestre. E nós vamos dizer, né, que nós temos vários mestres, e uma coisa curiosa, eu tenho, agora no mês de outubro, eu começo a viajar com eventos para professores. Né? E é um evento que eu amo muito, que eu faço nos municípios, que é o que a saga Star Wars pode nos ensinar sobre a relação entre professores e mestres. No mesmo professor. Porque a ideia... Nota que interessante. Veja, o George Lucas, quando faz esse filme, ele coloca um futuro extremamente distante, onde as galáxias se comunicam ao Império, mas a figura do mestre não some. Faltou meu boneco. Sempre. No último pódio, professor, meu Darth Vader. Verdade. Os Presente. slides do senhor você colocou lá. Você viu? Então. Pódio, professor, meu Darth Vader. Ele leva pra acompanhou pizzaria, aqui. ele leva pra vários lugares. Ele acompanhou a gente Show. esses dias. Nós saímos Então. do CETEC, nós fomos, ele acompanhou. A figura dos Hoje mestres não aqui. some. Aham. Então, o futuro que eu poderia fazer, vamos colocar processadores das pessoas, já nasce com processador. Não, tem que ter figura do mestre, porque educação não é informação, é processo. E nós temos dois, temos Darth Vader e temos o mestre Yoda, que brigam por aluno, porque os mestres brigam pelos seus pupilos. Sim, Né? Na verdade. pandemia brigaram muito para tê-los cada vez perto, mesmo à Certo, distância, e brigam todos os dias. Então essa ideia é a ideia da luta contra os mestres. Então pode vir tecnologia que vier, a ideia do mestre fica e Aí permanece. eu falo assim, eu acho que o encanamento que a gente traz até do Star, que o senhor falou, e da presença do Darth, que no último, eu acho que é só a palavra força. Força. Fala força. Acho que quando a gente fala Star Wars, vem Que a força em mente esteja que a com você. força, eu acho que é um pouco disso. É. Aí quando a gente fala, Paulinho, só até Sim, pegando o sim. gancho, do IDEB, será que o IDEB realmente ele é importante, ele é política, mas olha isso em Rio Grande. Olha a qualidade disso. A gente não está falando de um município que está sendo medido porque uma nota de uma prova de um dia definiu que a educação de Rio Grande é isso. Nós temos uma gama de ações e projetos com os nossos alunos, um envolvimento de professores, de famílias. Quando a gente reúne pela primeira vez no município 600 crianças, primeira vez, professor, 600 crianças para ter uma aula com música, que eles tocaram ali o rock, foi. sabe, na O palma. rock. Trazer a música e falar, a gente está falando sobre educação, a gente está falando sobre futuro. Então, Rio Brilhante é um pouco disso, acho que resume muito e não é IDEB. O IDEB é uma pequena parcela, mas o Saeb é importante, a gente precisa falar sobre o Saeb, ele é importante que ele é parte disso. A gente precisa falar sobre tecnologia, sobre inovação, sobre pensar, sobre ser protagonista, sobre construir, sobre inovar, e isso é Rio Grande.
O senhor vai levar um pouquinho do nosso município? Estou levando, já estou comigo aqui. Que bênção. Antes das considerações finais, professor, eu queria que você desse sua opinião, observasse o que você observou da nossa SEMEG, nossa Secretaria de Educação, estrutura. Gente, que fantástico. Desde o primeiro contato Rio Brilhante teve comigo, tudo foi muito proativo, tudo acelerando os processos, porque o processo para a contratação do município tem que ser sério. O processo é longo, o processo sério é longo, né? E tudo transcorreu da forma mais rápida possível. Quando eu vi a estrutura que nós tínhamos ali, secretário, eu fiquei, sinceramente, porque uma baita estrutura, né? E saber que foi o primeiro grande evento com as crianças me deixa, assim, muito, muito feliz mesmo, sabe? De saber que o município se abriu e é um município que costuma se abrir a novos projetos. Eu comecei a notar quantos projetos aqui já me perdi. Embarque digital, maratona tech, maratona de matemática, Olimpíada de matemática. É muito projeto, foguete. Então a Rio Brilhante mostra que está realmente tentando buscar, aí usando palavras na área de arte, a vanguarda. De projetos especiais, mostrando que o SAEB sim é importante, porque ele garante educação inclusiva, ele garante educação para todos, ele garante educação para quilombolas, para todo, ele mede tudo isso, ele tem uma responsabilidade enorme, né, com a educação pública, mas ele não resume a ópera. A ópera é muito maior na educação do que simplesmente uma avaliação. Exato. Com toda certeza. Parabéns. Então nós chegamos ao terceiro degrau dessa escada de conhecimento, terceiro Pode Educar, né? Vamos para as nossas considerações finais. Vamos começar pelo Guedes, tá? Consideração final, agradeça, manda um recado para quem você quiser. Fica à vontade, Guedes. Então, eu venho agradecer mais uma vez aqui por vocês terem me convidado aqui para o Pode Educar. Venho agradecer ao Sérgio aí por estar aqui, o Robson. Obrigado. É uma honra estar aqui na frente de vocês. Inclusive, o Sérgio já foi meu professor de arte, sabe? Aí, ó. No segundo ano. Eu lembro o que a gente estudava, era sobre o Gustavo Rosa. Olha! Arte, tá vendo? Que bênção. Ficou. Que bênção, tá vendo? Que benção Que mesmo. legal. Muito obrigado aí. Muito obrigado a todos os meus professores, meu diretor Vanderlei, minha coordenadora Cidinha e Gislaine. Maravilhosos. E venho mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe. Show de bola. Secretário? Eu acho que a gente chega nesse terceiro momento de falar sobre o SAEB, falar de tudo, um pouco de tudo que acontece. Eu acho que a gente traz, assim, de uma forma bem simplificada, a emoção do que vem acontecendo, sabe? E principalmente nós reforçarmos que a gente entra naquela questão, quando a gente entende que não é eu, não é mais eu, o contexto. E isso não é eu, secretário, não é eu, a Ruth com acompanhamento pedagógico, não é eu, Vanderlei, diretor, não é eu, a Ivana, professora, mas que todos nós, o objetivo é um só. Então, todos nós, se tudo isso vem acontecendo hoje, é porque cada um de nós tem pensado de um pouquinho para sair da fábrica. Eu acho que é isso, é a gente pensar numa educação pública, e a gente provar que a educação pública, ela tem que ser de qualidade. Não é porque ela é pública que tem que ser a toque de caixa. Não é porque é pública que ela tem que ser só entregue para cumprir-se políticas. Não, pelo contrário. Ela é pública, mas é de qualidade. Eu acho que isso é Rio Brilhante hoje. Isso tem mostrado o que tem acontecido. E o nosso objetivo principal é a gente ver os nossos alunos, ver o desenvolvimento dos nossos alunos e a gente falar, é por eles e está dando certo. Eu acredito que esse é o processo. Inclusive, as escolas municipais aqui de Rio Brilhante tá até em nível de escola particular, Sim, né? Com com os certeza. dados, livros que eles dão para nós, Uniforme. os professores, uniforme, tudo de boa qualidade. É um infinito e além. É o infinito. Pela força. Que coisa Que a maravilhosa. força esteja Que a com vocês. força. Professor Robson, é um prazer imensurável ter a sua foi também, presença professor. aqui em Rio Brilhante, primeira vez aqui em Rio Brilhante. Que Espero grande. que venham outras vezes. Maravilhosa, acompanhei os 2 momentos lá na Rio Sul. Professor, nós estamos encantados com a sua presença aqui. Professor Seja Paulo, sempre muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. A sua condução foi maravilhosa. Agradeço. Nosso meu amigo, meu colega geógrafo, Obrigado. né, conduziu os mapas da conversa muito bem, meu Obrigado. colega geógrafo. Agradeço. Gente, e eu vim para Rio Brilhante procurando o brilho desse rio, né? Vim para cá, o que tem em Rio Brilhante, minha primeira vez pisando nesse solo maravilhoso aqui. E qual não é a minha surpresa que eu descubro que o rio pode até brilhar
Mas conhecendo as crianças hoje de manhã e os professores de à tarde, eu percebo que o que mais brilha em Rio Brilhante são as pessoas. Os alunos brilharam de manhã, os professores brilharam à tarde, essa equipe brilhou no Pode Educar. E uma cidade em que as pessoas brilham só pode ser uma cidade feliz, uma cidade especial. Obrigado por terem me abraçado e abraçado o desafio da leitura desse projeto que vocês acreditaram e que aconteceu efetivamente hoje. Deus abençoe e cada vez mais sucesso, secretário, Guedes, Paulo, super equipe aqui que está nos acompanhando. Muito obrigado, Adelson. Nós que agradecemos, nós estamos muito felizes. Nós estamos chegando ao final do terceiro episódio do Pode Educar. Não deixamos de agradecer uma pessoa muito especial do Pode Educar, Sérgio, que é o nosso amigo Maurício. Ele fica ali escondidinho, né? Conduzindo ali, né? O Maurício queremos Matoso. você aqui. Queremos aqui do outro lado, né? Ele é um dos responsáveis, um dos, né? Que é uma equipe inteira, mas é um dos que tá lá e manda mensagem: Paulinho, vamos fazer isso, aquilo e tal. E nós, o pessoal que acompanha nas redes sociais, dê dicas para os próximos participantes do Pode Educar. Gostaria que entrevistasse a minha professora, a importância dela, o meu diretor, porque o Pode Educar é isso, gente. Aqui está aberto para a população aqui do nosso estado, do nosso município, está participando com a gente. Assim, já teve prefeito, secretário, a Ruth Pupilo, que é uma figura ilustre do município, né? Ruth Maria, né? Ruth Corporation. E assim, nós agradecemos demais. Estamos encerrando hoje o nosso terceiro episódio do Pode Educar e o próximo pode ser você estar aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos e até o próximo. Isso aí.